Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos daquele que criou os céus e a terra. Muito bom dia para você. Que a mão do Eterno nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o seu lar, lhe tome nas suas mãos e que esse dia, essa semana, esse mês seja um dia e semana de muitas bênçãos na companhia do Senhor. Pedimos a Deus a cada manhã que Ele retorne a essa terra para buscar os seus filhos. E nós queremos estarmos na casa do nosso Pai, seguro de todo o sofrimento, de toda dor, de toda enfermidade, ao lado de Deus para todo sempre. Palavra de Deus, no Salmo 102, o verso 2, o salmista diz o seguinte: Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa para acudir-me. Salmo 102, o verso 2. O nosso pedido a Deus é o mesmo pedido que o salmista Davi fazia ao Senhor. Que no dia da nossa angústia, que Ele corra para nos socorrer. Me parece que quando nós mais precisamos, o Senhor se demora. É claro que nós sabemos, Deus trabalha com seus filhos de diversas formas. E é por isso que nós precisamos esperar no tempo do Senhor. Ele sempre age da forma correta e no tempo certo para nos ensinar, para nos moldar e para nos salvar. A maneira pela qual Deus trabalha conosco é moldando a nossa fé, nos levando a cada dia a vivermos uma vida de dependência no Senhor. Se Deus então nesse dia te levar por esses caminhos, creia, confie, permaneça seguro nas mãos do Senhor. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 20, o verso 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida? Como é imprescindível construirmos relacionamentos sólidos enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amigos, muitas vezes é a nossa única salvaguarda. Os melhores amigos que nós podemos cultivar na nossa amiga são aqueles amigos que são enviados pelo céu, pelo Senhor para a nossa vida. Quando nós escolhemos nessa terra cumprir os propósitos do Senhor, saiba, nós sempre teremos oposição demoníaca. Eis a necessidade que temos a cada dia de estarmos ligados ao Senhor. Por isso que nós precisamos a cada dia desenvolvermos a nossa amizade com o Senhor, o nosso Deus. Quanto mais nós estivermos fundamentados no nosso relacionamento com o nosso Deus, mais fácil para nós será vivermos nessa terra. Quanto mais longe nós estivermos do nosso Deus, mais dificuldades, mais problemas, mais lutas nós enfrentaremos nessa terra. Amizades mais sólidas conquistadas nessa terra, por mais sólidas que elas sejam, poderá um dia deixar de existir. Mas a amizade cultivada com o céu, essa irá permanecer por toda a vida, irá se estender por toda a eternidade. Os melhores amigos que nós podemos conquistar nessa vida são aqueles que nos ajudam a cada dia a viver os propósitos do Senhor, a viver uma vida de obediência a Deus. Amigos que se dizem amigos, mas te levam para longe de Deus, fuja dessa amizade. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi fugiu para Gibeá, era o lar de Saul. Mas só que Saul estava em Ramá, na casa dos profetas, e ele permanecia ali a maior parte do dia e muitas vezes a maior parte da noite. Isso deu tempo para que Davi pudesse voltar para Gibeá e encontrar-se com seu amigo Jonatas. Essa conversa com Jonatas tinha como objetivo Davi saber o que de fato estava no mais profundo do coração de Saul. Ele sabia que nenhum pecado tinha cometido contra o rei, nem muito menos contra Deus. Ele não sabia verdadeiramente quais as razões que motivavam o coração do rei Saul em caçá-lo como se fosse um animal. Embora Davi estivesse vivendo como um fugitivo, mesmo assim ele ainda tinha uma cadeira na corte, mas ele sabia que não poderia estar assentado diante de Saul. Saul lhe procurava como uma agulha no palheiro. Estar diante de Saul na corte era colocar a sua vida em risco.
E essa conversa com Jonatas era para alinhar uma estratégia. Ele não estaria na corte, mas ele queria saber quais de fato eram as verdadeiras intenções do rei Saul para com a sua pessoa. Por se tratar da festa da lua nova, onde se festejava com holocaustos, possivelmente Saul procurasse por Davi. Como nós podemos ver no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o que mantinha Davi em paz era a plena consciência que ele estava em paz tanto com Deus para com Saul também. Uma consciência limpa pode compensar qualquer perda nesse mundo. Nós não podemos ter inveja daqueles que estão envolvidos com o pecado. Aqueles que estão envolvidos com o pecado e estão em paz, um dia eles terão consciência de todo o mal que praticaram sobre a face dessa terra. Mas se nós estivermos sendo perseguidos, mas se nós estivermos em paz com Deus e com o nosso semelhante nessa terra, não poderemos ter toda a recompensa que gostaríamos. Mas um dia, nas mãos do Eterno, nós receberemos tudo aquilo que de fato é direito para aqueles que são fiéis diante do Senhor. O versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as declarações de Jonatas, revelam que ele sabia que Deus tinha planos muito maiores para a vida de Davi. Jonatas acreditava que Deus iria colocar Davi como sendo o futuro rei da nação de Israel. Queria nesse momento aqui ressaltar uma qualidade na vida de Jonatas. Quem de fato tinha sangue real e deveria se assentar no trono era Jonatas. Mas uma profunda amizade construída ao lado do seu amigo Davi fazia com que Jonatas não sentisse ciúme ou inseguro estando ao lado de Davi. Pelo contrário, tudo aquilo que Jonatas pudesse fazer para contribuir para que Davi um dia se assentasse no trono onde seu pai estava assentado, ele o faria para que Davi se estabelecesse como rei. É por isso que no verso 14, Jonatas se volta para Davi e declara: usarás para comigo de bondade? Jonatas sabia que um rei que assumia o trono, ele teria por direito a responsabilidade de eliminar todos os seus adversários. Todos aqueles que da coroa anterior tinha sangue real, que poderia ser uma ameaça para o seu reino atual, ele poderia eliminar todas as pessoas. Davi poderia matar todos os familiares de Saul depois que se tornasse rei. Mas nesse momento, Jonatas se volta para Davi e faz uma aliança com ele. Usarás de bondade para comigo? Jonatas estava assumindo uma aliança e fazendo um pedido a Davi, que quando ele se tornasse rei, ele não eliminasse do seu reino todas as pessoas que tivessem sangue da família real. E nós veremos futuramente no livro de 2 Samuel que quando Davi assume o seu reino, ele se lembra dessa aliança. E ele usa de bondade para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Saul vivia um dos piores momentos da sua vida. Fica muito evidente para nós porque no momento em que ele estava assentado à mesa, e era o momento da lua nova, onde se celebravam os holocaustos, ele esperava que Davi se assentasse ali. E pelo fato de Davi não ter se assentado ali, isso deixou Saul completamente desequilibrado. Sabendo que Jonatas poderia ter ajudado na fuga de Davi, ele tenta tirar a vida do seu próprio filho Jonatas. Foi lá na pedra de Ezel onde os dois amigos, Jonatas e Davi, se separaram por definitivo. Conversar mais uma vez seria um risco. Jonatas revelou para Davi tudo aquilo que de fato passava no coração do seu pai. Saul usaria todas as suas forças para matar de fato a Davi. Se ele não tinha conseguido se conter diante do seu filho Jonatas, jamais ele se conteria diante da presença de Davi. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 20 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Primeira dela, nós precisamos construir verdadeiras amizades enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Verdadeiros amigos são bálsamos enviados por Deus para a nossa vida, para que nos momentos difíceis da nossa trajetória nós possamos encontrar auxílio. Encontrar pessoas que se assemelhem a nós, que têm os mesmos propósitos, que têm os mesmos objetivos e gostos, isso faz com que nós possamos ter amizades sólidas.
Isso não quer dizer que, se porventura nós encontrarmos alguém que possui características diferentes de nós, com esforço, com oração, com esmero, nós não possamos viver uma vida feliz, uma amizade sólida ao lado dessas pessoas. Mas jamais nós devemos nos esquecer, nós temos um amigo incomparável, o nosso amigo Jesus Cristo. A cada dia nós precisamos fortalecer a nossa amizade com Ele. A cada dia nós precisamos nos assemelhar à sua pessoa. A cada dia nós precisamos permitir que o nosso eu morra e ele viva em nossa vida. Quanto mais nós andarmos ao seu lado, mais semelhante a ele nós nos tornaremos. Por isso que nessa manhã quero convidar você para que nós juntos possamos clamar por ele, para que ele esteja ao nosso lado, abençoe a nossa vida, fortaleça os nossos relacionamentos e nos conceda a alegria de um dia, quando ele voltar aqui a essa terra, ele possa nos buscar para que possamos estar com ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, permanece conosco no decorrer desse dia e da nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.